Morro Vermelho foi muito importante para o nascimento desse espetáculo tão importante que foi o Romeu e Julieta. Pode começar se apresentando. Tá, e aí eu falo direto para você? Você quer que eu olhe o olhar aqui? Pode ser com a Bia, pode ser com a Tá, bem informal, né? Bom, eu sou Eduardo Moreira, eu sou ator e diretor artístico do Grupo Galpão. Vou falar sobre a nossa relação com essa cidade, que é uma joinha, né, do interior de Minas, próxima a Caeté, que é Morro Vermelho. Na época a gente estava montando o Romeu e Julieta e o Gabriel Vilela queria que a gente fosse, a gente precisava ensaiar ao ar livre, assim, né, porque era um espetáculo de rua, e ele queria que a gente ficasse ensaiando fora da sala de ensaio. E a gente foi atrás de um lugarejo que a gente pudesse encontrar. A gente fez uma lista de possíveis lugares, a gente pensou em Nova União, depois Morro Vermelho, porque o meu pai tinha um sítio lá em Caeté, então eu conhecia bem Morro Vermelho. E tinha pensado também em um distrito próximo de Divinópolis. Só que nossa primeira ida foi para Morro Vermelho. E primeiro a gente ficou apaixonado com o lugar e a gente encontrou um padre também, padre de origem alemã, o José, e ele tinha um nome bem brasileiro, mas ele tinha uma origem alemã. E ele falou com a gente assim, não, venham sim, vocês podem ficar aqui na casa paroquial, tem lugar para algumas pessoas, fiquem à vontade. Tinha uma pousada no outro lado da praça. E aí a gente criou essa estrutura. Foi incrível assim, o acolhimento que nós tivemos por parte desse padre, né? E a gente, 2 semanas depois, levou toda a nossa estrutura, o cenário, os figurinos, a oficina de elaboração de figurinos, e todos nós, né, eram uma equipe assim, de umas 15 pessoas, e ficamos durante 10 dias ensaiando em Morro Vermelho. Foi uma experiência linda, porque a gente ensaiava o dia todo, quer dizer, a gente de manhã, os atores ficavam estudando música, texto, mas a gente fazia isso nas ruas, né? A gente levou a veraneio, montou a veraneio em frente à igreja, né, com a igreja no fundo, e a casa paroquial era o nosso cenário. No final da tarde a gente fazia uma passada geral no que a gente tinha do espetáculo. E nesse momento toda a população, os trabalhadores que chegavam do campo ali, as crianças no final já sabiam todas as músicas da peça, já cantavam, né? E foi um acolhimento muito bonito que a gente teve por parte da comunidade de Morro Vermelho. Era muito bonito porque o Gabriel, ele quando a gente passava um geral, assim, às vezes ele interrompia a cena, né? Não, assim, vem por aqui, ele dava indicações. E o público não gostava daquilo, não, deixa continuar, por que você parou? Então era uma relação realmente muito bonita, assim. O Cacá Brandão, que fazia a dramaturgia, a reação do público ali indicou muito para ele aonde que ele poderia cortar o texto, porque a gente precisava cortar também o texto. O texto na íntegra fica uns 3 horas de espetáculo, e a gente queria fazer uma peça mais ou menos de 1h40, 1h50, e a recepção do público de Morro Vermelho nos ajudou muito a fazer isso. E depois desses 10 dias de trabalho, em que a gente, na verdade, descobriu a peça que a gente queria fazer, Morro Vermelho nos ajudou muito a descobrir o Romeu e Julieta, a leitura do Romeu e Julieta, né? Porque o Gabriel sempre falava disso, o Romeu e Julieta goiabada com queijo, que era muito voltado para o interior, com uma linguagem muito mineira, usando as músicas, assim, modinhas, serestas. E você falou de um espetáculo queijo com goiabada, você chegou a comer o queijão lá de Morro Vermelho? Cheguei, a gente comia todo dia lá, a gente viveu muito o dia a dia com aquelas pessoas. E Morro Vermelho nos ajudou muito a encontrar isso. Tanto é que, por exemplo, as cruzes do Romeu e Julieta são de madeiras, que a gente pegou lá em Morro Vermelho. As flores de plástico que a gente usa no cenário estava muito presente nas casas de Morro Vermelho. Os figurinos, os paletós foram feitos com tinta caiada, que era muito inspirada nas casas caiadas do interior. Então tudo isso, assim, Morro Vermelho realmente mudou muito a nossa visão sobre o espetáculo, né?
e foi uma experiência muito linda. Depois nós fizemos um geral, assim, uma pré-estreia do espetáculo. Foi praticamente assim com convidados, várias pessoas vieram de Caeté, de Belo Horizonte para ver a peça e foi realmente, isso foi em agosto. Depois a gente vai estrear oficialmente em setembro, no comecinho de setembro, em Ouro Preto, lá no adro da igreja de São Francisco de Assis, e depois vai fazer a Praça do Papa aqui em Belo Horizonte. Mas a primeira apresentação mesmo com o público foi lá em Morro Vermelho, essa cidade que nos coroou, nos recebeu com muito carinho e que foi muito importante para o nascimento desse espetáculo tão importante que foi o Romeu e Julieta.